Oi, Paula. Boa noite, tudo bem? Tudo? Tu me escuta bem? Tô te escutando perfeitamente. Você tá me ouvindo bem? Eu te ouvi bem, só que agora deu uma leve cortada. Vê se tá funcionando. Aqui a minha internet Tá bom, parece que tá, né? Tá melhor? tá melhor. Eu acho que de vez em quando ele dá meio uma robotizada, Ah, pode ser, pode ser. mas Bom, tranquilo. Vai levando, falando devagar. pois é. Bom, vamos começar aqui a nossa live, né? A segunda aqui das processualistas. Continuando essa nossa apresentação aí das novas meninas, como já informado pela Sofia Temer na última live. Hoje a gente está aqui com a Maria Angélica Feijó. Ela é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi pesquisadora visitante da Universidade de Gênova, na Itália, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e atualmente é professora nos cursos de graduação e pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul e da La Salle. Ela também é membro do IBDP, que processualistas têm uma imensa parceria, né? E sócia da área tributária do escritório Silveiro Advogados. A nossa querida participante hoje vai falar um pouco sobre a reconstrução do direito, né, através da decisão judicial, que foi exatamente a dissertação dela do mestrado. É um tema muito interessante, muito rico para todos os advogados, eu acho que ainda mais até, né, advogados mais atuantes, porque a gente está sempre nessa disputa aí quais são os limites da decisão judicial, o que seria essa inovação, o que é ativismo, né? Foram coisas que foram muito bem exploradas, né, por você na sua dissertação. Então a gente queria ouvir aí um pouco de você do que você pesquisou, aí o que te levou a esse tema, né? Que é rico, mas ele também é um tema muito complexo, né? Muita gente falando disso, né? Muitos autores clássicos, muitos autores novos. A gente teve aí no meio do caminho a promulgação do novo código, né? Enfim, tudo que impacta diretamente aí na sua dissertação. Então a gente queria ouvir um pouquinho de você, do que você, de como é que você chegou a isso, os motivos que te levaram ao estudo desse tema, o seu aprofundamento. Então conta aí um pouquinho pra gente. Legal. Primeiro eu queria agradecer, Paula, pela oportunidade de estar aqui nessa live. Agradeço em ter um nome às processualistas. Eu queria dizer que eu me sinto muito honrada, de verdade, muito alegre por fazer parte desse grupo. Né? Eu acho que a gente faz um projeto relevantíssimo para o processo civil brasileiro, né? E a gente tem diversas parcerias, a gente tem parceria com o IBDP, a gente tem o próprio projeto Mulheres, que é um projeto igualmente relevante como processualistas. Então, não podia deixar de dizer o quanto eu estou contente por estar aqui. Nós aqui ficamos, né? Obrigada. Indo para o tema mesmo, eu acho que é relevante, além da gente falar o porquê qual é o tema, o que a gente está discutindo, eu acho que é um pouco interessante a gente trazer aqui o porquê, qual foi o meu raciocínio, o que me despertou a discutir esse tema, que nada mais é do que rediscutir um pouco o conceito de jurisdição, né? Primeiro, quando a gente fala sobre um tema de mestrado, não temos como deixar de falar sobre as pessoas que nos rodearam, né, na academia. E eu, no âmbito acadêmico, posso dizer que eu me filio à escola gaúcha, e aqui eu gosto de usar esses termos clássicos de escola e tal. Posso dizer que eu me filiei à escola gaúcha e eu tive aula com o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que era o cara que desenvolveu o formalismo valorativo. E eu fiz um mestrado sob orientação do professor Daniel Mitidiero, que justamente foi um dos alunos do professor Carlos Alberto. E o professor Daniel, acho que a gente pode dizer que uma das grandes contribuições dele, não só para a escola de processo civil gaúcha, mas para o processo civil brasileiro, foi justamente mixar o estudo do processo civil a partir da teoria do direito, ou né, usando todo o arcabouço da teoria do direito. Então, nesse aspecto, eu posso dizer que o meu ponto de partida, ele não foi só as profundas transformações que a gente teve, por exemplo, no processo civil, desde a evolução da mudança legislativa que começou lá em 2010, até ter o código mesmo pronto em 2015, com vigência em 2016, né? Na verdade, quando eu comecei a estudar, eu comecei a me deparar com profundas transformações no âmbito da teoria do direito,
e coisas que eu não tinha analisado ainda, por exemplo, no âmbito da graduação, né? Como a questão sobre as teorias da interpretação. E aqui, quando a gente fala de interpretação, principalmente de interpretação feita pelo juiz, a gente tem, por exemplo, diversos paradigmas, né? Ou diversas formas de estudar a interpretação judicial. A gente pode dizer que a gente tem duas vertentes que existem. A gente pode dizer que a gente tem os hermeneutas, né? Os hermenêuticos, e a gente tem os analíticos, né? E dentro dos analíticos, acabei me filiando aos estudos do qual meu orientador também estudava. Então, por exemplo, a gente tem nos analíticos a escola de Gênova, que a gente chama ela dessa forma, né? Ela de Gênova na Itália, e ela foi muito trabalhada, por exemplo, no âmbito da teoria do direito, por um professor que se diz tributarista, mas é um teórico do direito, que é o professor Humberto Ávila, né? Que também é do Sul, mas hoje dá aula na USP. E dentro dessa parte analítica da teoria do direito, sobre interpretação, o que eu comecei a estudar foi o seguinte: olha, a gente parte de uma premissa básica e que é relevantíssima, que é a seguinte: texto é diferente da norma. Aquilo que o legislador dá, a gente não pode dizer que é a mesma coisa que a norma que efetivamente está sendo aplicada ou que está sendo seguida pelos jurisdicionados, né? A norma, ela vai ser o resultado de uma interpretação. Então, a gente pode dizer o seguinte: norma nada mais é do que o sentido outorgado ao texto. Então, a gente sempre vai ter essa diferenciação como premissa nesse trabalho, que nada mais é do que o ponto de partida dele na parte da teoria do direito. E daí, quando a gente parte dessa premissa, a gente começa a se questionar. Ok, tem uma diferença, então, entre o texto que o legislador nos dá e, efetivamente, aquilo que foi interpretado pelo juiz. A gente tem um outro resultado, um outro sentido. Então, o que o juiz faz, no fim das contas, né? Eu achei que o juiz era um aplicador da lei. O que o juiz faz, né? E aqui é onde sai o ponto de partida para entender que o papel da jurisdição, essa atividade jurisdicional, ela não é de mera aplicação. Ela não é, na verdade, quando a gente for lembrar lá dos clássicos e tal, de que eu venda, ela não tem um papel meramente de declarar a vontade concreta da lei, a vontade do legislador. E é muito comum, né, Paula, quando a gente faz uma petição, quando a gente lê uma decisão judicial, a gente se deparar com argumentos nesse sentido. Olha, a vontade do legislador era essa, aquela. E a gente sabe até que, numa perspectiva fora até da teoria do direito, se eu olhar o processo legislativo em si, a gente sabe que o processo legislativo ele é riquíssimo, cheio de opiniões, a gente não tem como chegar efetivamente a qual era a vontade do legislador. E para quem até era mais jovem e estava começando a ter uma ideia do que era um processo legislativo, pôde acompanhar durante a tramitação do Código de Processo, que era... Várias reviravoltas, né? Exatamente, qual era a vontade do Senado, qual era a vontade da Câmara, né? Exato. E eram vontades Comissões bem diferentes, enfim, né? muito, muito. Então, assim, no âmbito já normal, digamos assim, né? A gente já sabia que essa vontade do legislador, ela é muito difícil de ser percebida, ou ela sequer, a gente pode entender que ela existe, né? Então, no âmbito da teoria do direito, quando a gente parte para esse segundo passo, ok, né? A gente tem essa distinção entre texto e norma, e o que o juiz faz, né? A gente tem, na verdade, uma ideia de ultrapassar, então, aquele conceito clássico de que eu venda sobre a atuação concreta da vontade da lei, para ir, na verdade, para o que os analíticos da teoria do direito diferem sobre interpretação de texto. Para os analíticos, a gente pode dizer que a gente tem duas vertentes principais quando a gente analisa. Uma delas é o cognitivismo interpretativo e a outra é o ceticismo interpretativo. Daí o pessoal que está escutando deve estar pensando: nossa, mas o que essa menina veio aqui falar um monte de coisa de teoria do direito? Nomes técnicos, né? Exato. Mas faz sentido. Eu vou explicar as duas, né? Primeiro, o que é o cognitivismo? O cognitivismo, ele parte da premissa justamente que a lei ela tem um sentido intrínseco, que ele já é dado pelo legislador. E que o intérprete, que às vezes nem é reconhecido como intérprete, né? É uma pessoa simplesmente que lê e não está autorizado a outorgar sentido, porque foi o legislador que deu esse sentido. O intérprete nada mais tem que fazer senão descobrir
aquela vontade concreta da lei, descobrir qual é o significado, né, do texto dado pelo legislador. Então, o cognitivismo, ele tem, digamos assim, um ponto de partida de que o sentido da lei, inclusive, já que eu tenho que ser descoberto, ele é unívoco, ele seria um só. E não seria passível de problemas, como ambiguidade e outros, né? Então, Desconsidera a realidade prática, né? A realidade... completamente. Então, para o cognitivista, a gente vai geralmente também ter argumentos ligados muito à interpretação literal, né? Então, o cognitivista, ele entende. O texto foi dado pelo legislador, ele já tem um significado pré-dado. Eu só preciso descobrir, e esse significado é um só. Então, dentro dessa premissa, fazia sentido quando o Kiovenda falava que a jurisdição nada mais é do que a descoberta da vontade da lei. Já se a gente parte para a análise do ceticismo interpretativo, que é a outra vertente que os analíticos da teoria do direito estudam, a gente vai ver que tem coisas diferentes. Por exemplo, a gente já parte da premissa que o significado ele não é dado pelo legislador, ele é dado pelo intérprete. Justamente porque o legislador me deu o texto. E o intérprete, ele tem uma atividade que vai ir além de descobrir. Ah, ele descobre, só que ele descobre, às vezes, vários significados possíveis. E essa é justamente a nossa realidade, né, Paulo? Quando a gente se depara com, inclusive, com decisões judiciais, a gente vê que decisões interpretando o mesmo dispositivo. Conflitantes, né? Exato, tem verdade. conflitantes. Então, o ceticismo, ele já parte dessa premissa. O texto é diferente da norma, a norma é o significado dado pelo intérprete, né? Além de descobrir esse significado, ele tem que individualizar os significados possíveis e escolher qual significado vai ser o significado final, digamos assim, vai ser a última palavra dada pelo judiciário sobre a interpretação daquele texto legislativo. Então, a partir do momento em que a gente começa a conceber de que o papel ele vai além de julgar o caso concreto, ele vai além de oportunizar que as partes se manifestem, por exemplo, sobre a prova produzida. O juiz, na verdade, ele tem que propiciar, por exemplo, que as partes se manifestem sobre os argumentos que levam a interpretação de um texto a uma determinada forma, a um determinado sentido. Né? Então, sobre o que a gente está falando aqui, né, depois de toda essa introdução sobre a questão da teoria do direito? Bem, a gente tem que chegar à conclusão de que eu não posso mais entender que o juiz ele não tem uma atividade que ultrapassa o caso concreto e que serve de reconstrução da ordem jurídica. Né? E como é que ele faz, como é que ele opera essa reconstrução? No momento em que nós admitimos que o juiz ele parte de textos dados pelo legislador, ele individualiza significados, valora e escolhe qual significado que esse texto normativo vai ter, a gente vai ter, na verdade, um juiz que vai estar colaborando ao lado do legislativo para a ordem jurídica. Então, quando no momento que a gente tem esse sentido dado pelo juiz, é a última palavra dada sobre esse significado. Então, a gente não pode mais ver, e aqui dá o salto, né, de que a gente não pode mais ver o juiz como um mero aplicador da lei. Ele é um cara dentro do processo que contribui para a evolução do direito mediante uma interpretação que, na verdade, não é uma mera interpretação que serve só para aquele caso, né? É uma interpretação que, conforme vão se julgando os casos, a gente vai poder usar elas em outros momentos. Então, isso tudo, na verdade, vai nos levar à consequência de olhar como os institutos do direito processual civil evoluíram. Porque, veja só, Paulo, se a gente for parar para pensar, é muito flagrante para nós que, com a vigência do novo código, a gente já estava falando, a gente já estava discutindo precedentes judiciais, a gente já estava falando que contraditório tinha uma dimensão substancial, a gente já estava falando que a fundamentação da decisão é algo muito mais analítico do que a gente via na prática. Mas aqui, a ideia da pesquisa era justamente reconhecer que toda evolução disso estava ligado, na verdade, a uma mudança da teoria do direito que, na verdade,
causava uma mudança da nossa percepção sobre a função jurisdicional. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem que pontuar, e aqui, na verdade, a dissertação ela faz uma reconstrução, não uma reconstrução, não vou usar a palavra reconstrução, mas ela faz uma ressistematização dogmática para afirmar o seguinte: olha, a gente tem, desde logo, sendo trabalhado na doutrina, por exemplo, que a fundamentação não serve só para dizer que o juiz decidiu que A tem razão e B não tem razão, porque as provas a, X, Y, Z levaram à conclusão de que o autor tinha razão e não o réu. Não. Na verdade, o juiz, quando ele fundamenta, ele tem que dizer quais as premissas que levaram ele também a aplicar um determinado dispositivo legal com aquele determinado sentido que ele explicou, que ele aplicou no caso concreto. Ele tem que mostrar a partir do contraditório. E aqui eu já pego o gancho para o contraditório, que não é mais um contraditório só sobre fatos, é um contraditório sobre o sentido normativo do texto que está sendo aplicado naquele caso concreto. E daí faz todo sentido a gente pensar, porque hoje a gente tem uma vinculação das decisões, porque que a gente está construindo um sistema de precedentes que justamente a gente defende que tem um poder vinculante. A partir do momento que o judiciário, a gente reconhece que ele dá a última palavra, não só para pacificação, para julgar casos concretos, mas sim para definir questões controversas do texto legislativo, é ele quem dá a última palavra, eu tenho que reconhecer sim o efeito vinculativo nisso. Porque qual é a realidade? A realidade é que a Maria Angélica, quando chega para trabalhar num caso, ela interpreta um dispositivo, por exemplo, do Código Tributário Nacional de uma determinada forma. A Paula, digamos que pode ser procuradora da Fazenda, interpreta esse mesmo dispositivo de outra forma. Nós vamos chegar num litígio, no caso concreto, nós vamos parar para o Poder Judiciário. E no fim das contas, a gente não vai só discutir fatos, nós vamos discutir não é só como aquela lei se aplica ao caso concreto, mas qual o significado dela para aplicação, qual é efetivamente a norma. Então, em resumo, esse apanhado é que é o relevante, esse apanhado dogmático é o relevante para a dissertação. Qual é? Chegar à conclusão de que o juiz ele não é mero aplicador da lei. O juiz não julga só o caso concreto. Ele julga qual é o sentido da lei que ele está aplicando no caso concreto. E que vai ter um efeito muito além do caso, podendo, inclusive, se tornar um precedente vinculante na nossa personalização. Aqui travou um pouquinho para mim. Não sei se aí travou. Aqui travou e voltou. E para você, travou e voltou? Agora voltou. Agora voltou também para mim. Ótimo. Não, conclui. Destravou de novo. Não sei. Aqui. Voltou? A Carol está dizendo aqui para a gente que voltou. Tá Voltou. perfeito, ótimo. Então, na verdade, a conclusão que a gente estava falando era que o juiz, na verdade, ele não é mero aplicador e ele não julga só o caso concreto. A gente tem que parar de olhar para a jurisdição como uma pacificação social, como resolver o problema entre as partes. A jurisdição ela tem um papel normativo importante, né? De colaborar, digamos assim, ordem jurídica. Eu acho que as pessoas que discordam com seu posicionamento estão travando o seu vídeo. Aí voltou, não sei. Aqui tá travado para mim. Foi? Agora para mim tá mudo. Não sei. Alô? Voltou? Não sei se... Peraí. Tecnologia, né? Para mim tá mudo. Não sei como é que tá. Tá sem áudio para mim.
Alô? Alô, é? Continuo sem áudio. Bom. Bom, gente, não sei se vocês estão ouvindo? Continua mudo ou não? Bom, a Carol tá falando que dá para me ouvir, pelo menos. Agora voltou? Ó, você consegue me Ah, ouvir agora? ótimo. Agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Realmente. Eu acho que os contrários à sua doutrina é que estão te boicotando, não estão deixando mais você falar, entendeu? Então não deixam você concluir o raciocínio. É, mas eu tinha concluído, eu não sei até onde as pessoas ouviram, ou elas devem ter ouvido, algumas devem ter ouvido 10 vezes, mas o principal da dissertação era chegar à conclusão de que o juiz ele não é mero aplicador da lei, ele não é, na verdade, um cara que julga só o caso concreto, ele julga, na verdade, o sentido do texto que está sendo aplicado, né, no caso concreto, que pode, inclusive, virar precedente. Então, ela tem esse escopo, na verdade, de ir além de estudar a jurisdição, se é não uma atividade substitutiva, se ela serve ou não só para pacificação, é olhar dentro dessa perspectiva normativa da atividade jurisdicional. Perfeito. Não, eu até, quando a Maria Angélica me falou do tema, né, a gente conversou um pouquinho, eu até falei para ela que era um tema que eu gostava muito, especialmente por essa questão dessa rediscussão sobre a jurisdição, né, que para mim também é bastante relevante. A gente sempre escreve aí mais sobre meios alternativos de resolução de conflito, né, o meu orientador, o Humberto Daller, defende até de uma maneira mais extensiva que mediação também seria jurisdição, então todas essas peculiaridades aí são bastante interessantes e muito relevantes, eu acho, até de efeitos práticos, como você colocou algumas vezes durante a sua fala. E, de fato, a gente utiliza tudo isso no nosso dia a dia mesmo, na advocacia, toda essa rediscussão, toda essa análise de conceitos, se o juiz poderia inovar, aquele dogma, né, sempre repetido, de que o juiz é que é o conhecedor da lei, né, como se as partes não tivessem o direito de trazer os argumentos, de discutir as questões, etc. E aí, trazendo todas as questões que você colocou, algumas questões que me você desenvolve essa ideia de que existe um conceito novo de jurisdição, que foi incorporado aí no novo código. Você tratou até muito bem que essa ideia toda... Você está muda. Você está me ouvindo? Ixi. Tá bom. Gente, está dando algumas falhas aqui, mas não... Vocês estão me ouvindo? Não sei, eu não sei se está funcionando aqui bem. A Maria Angélica falou que ela não está ouvindo. Não sei se travou tudo também. Bom, pelo pessoal que está respondendo, acho que está ouvindo. Vou esperar só a Maria Angélica voltar para a gente tratar aí. A gente vai, como eu estava falando, eu vou fazer alguns questionamentos aqui de ideias, né, que me surgem com esse tema da Maria Angélica, só para a gente tratar aqui. A gente já vai abrir também para perguntas externas, para se vocês quiserem enviar aqui para a gente, etc. A Maria Angélica vai responder todas aí, com certeza brilhantemente. Então, você está me ouvindo agora, Maria Angélica? Eu estou te ouvindo bem, tu me escuta bem? Ah, ótimo, estou te ouvindo perfeitamente. Então tá bem. Não, então eu estava colocando aqui de novo, né, tratando do seu trabalho mesmo, do que foi desenvolvido, você coloca aí uma ideia de jurisdição que veio incorporada num novo código, né? Que como a gente falou, um novo código que teve várias modificações, ele foi e voltou, ele teve participação de inúmeros juristas relevantes, né? Atuação aí
importante de várias pessoas no meio jurídico, né? E você traz a ideia de que o contraditório, a fundamentação, a ideia mesmo de precedentes, né, que ficou incorporada no novo código, ela traria toda essa conceituação que você entende desse novo conceito de jurisdição, né? Ela teria realmente se adequado a essa ideia. Muito, na verdade, muito já era discutido sobre isso, mas fala para a gente aí um pouquinho por que você acha que, né, principalmente nesses 3 institutos, né, para a gente não falar de forma restrita, né, tem tantos outros, por que essa ideia de jurisdição foi incorporada aí nesses institutos pelo novo código? Na verdade, na dissertação, justamente eu uso esses três institutos para fundamentar o porquê. Exemplificar, né? Para exemplificar por que a gente, na verdade, teria que repensar, e, na verdade, a gente já teria isso implícito no código. E aqui, na verdade, acho que é sempre bom lembrar que essa pesquisa ela foi feita a nível de mestrado, e quando a gente desenvolveu ela, o orientador, um dos objetivos era descrever um fenômeno que já existia, né? Esse fenômeno interpretativo. E aqui tem até um exemplo que eu dou em aula para os meus alunos, sobre interpretação, quando eu começo a desenvolver esse tema em aula, assim, na parte da teoria geral do processo, muitos deles ficam pensando, ok, mas todo mundo interpreta, por que ela tá falando disso, né? E daí, às vezes, não lembra que há muitos anos atrás, a gente tinha, muitos anos atrás, na época que Montesquieu existia, chegava essa interpretação, ela não era possível, porque o conceito de interpretação, durante muito tempo, esteve ligado a uma ideia de criação, né? De criação, né? Vou partir do zero. E aqui, quando a gente fez esse trabalho de descrição de fenômeno, a gente, na verdade, queria descrever algo que o juiz encarar. O juiz já faz isso. Vamos usar o arcabouço que a gente tem da teoria do direito para ver. E no exemplo que eu dava para os meus alunos, de que todo mundo interpreta tudo, né? O que quer dizer isso? Todo mundo outorga sentido para tudo que acontece, não só para textos. Aqui, no caso, a gente está falando só de texto. Mas um exemplo que eu dava em aula era o seguinte: eu pegava uma folha de papel e eu deixava cair essa folha de papel em cima de um aluno no meio de toda a sala de aula. Só que eu deixava cair de uma forma um pouco mais incisiva. E eu perguntava para os alunos: o que acabou de acontecer? O que eu fiz? E alguns falaram: a folha saiu da sua mão. Outros falaram: não, você jogou essa folha na aluna. E daí eu começava a trabalhar com eles o seguinte: vocês estão sentindo aqui que tem 2 ideias diferentes sobre o que eu fiz. Alguns falaram que a folha só caiu da minha mão. Outros entenderam que eu joguei a folha na pessoa. Isso é uma interpretação de um ato, né? Quando a gente vai interpretar texto, acontece a mesma coisa. E isso sempre aconteceu, é quase um fenômeno natural, né? Humano. A gente outorga sentido para tudo. E agora, nessa era de WhatsApp, que a gente está vivendo muito na pandemia, né? Tá mais fácil ainda de ver isso, que a gente escreve uma coisa mal interpretada, às vezes, pelo colega, daí é melhor falar para ficar mais claro. Então, a dissertação aqui da premissa de que isso já existe, né? Só que a gente não estava analisando isso usando o arcabouço da teoria do direito. Então, quando a gente para analisar os cognitivistas, por que os cognitivistas, digamos assim, trabalhavam essa ideia, e mesmo que os cognitivistas, obviamente, eles são mais jurássicos do que os ceticistas, né? E ninguém, há muito tempo atrás, dizia um cognitivista, que também é um sinônimo de formalista, né? Eu sou um formalista assumido, eu sou um cognitivista. E da dissertação até, eu tenho que fazer uma reconstrução histórica de por que, por exemplo, que essa ideia de jurisdição não existia no Código Antigo. Então, por exemplo, a gente tem que pegar e tem que... que eu venda. Usei o que eu venda porque o conceito de jurisdição de que eu venda ele é muito clássico. Todo mundo usa. Até hoje a gente usa. Seja, às vezes a gente vê em uma... Às vezes a gente vê em aula. Mas a ideia ainda, a gente sabe que sofreu uma influência muito grande de VAR, né? Em vários textos cita VAR, a gente não sabe efetivamente se ele foi aluno direto ou não de Adolf VAR, que é um alemão, mas certamente leu muita coisa do VAR e usou para os seus escritos, né? Teve como
Liebman, e Liebman teve como aluno Buzaide. Então, a gente tem toda uma reconstrução, digamos assim, do nosso direito processual a partir do VAR. E quando a gente vai VAR, Conceitos. as mesmas coisas que o Venda defendia, que tem um viés cognitivista, um viés de entender que aquilo que o legislador deu tem um sentido só e que o juiz não pode sair daquele, que não há conversa sobre isso. E veja que a gente pode ter um sentido na interpretação e que a gente tem que escolher entre um deles. A gente começa a entender, por exemplo, o porquê o nosso judiciário tem graus diferentes e a importância das cortes de vértice, né? Por que o STJ e o STF têm que ter efeito vinculante nas suas decisões, né? O STJ vai dar a última palavra interpretação infraconstitucional. O STF vai dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição. Então, de certa forma, o que o novo código faz, Aqui tá falhando um pouquinho para mim. Eu não sei se é para mim ou se é geral. Você tá muda para mim de novo. Você tá me ouvindo? A gente tá com aquele problema de lógica do que eu tava falando, que esse nosso horário de pico, talvez a gente tivesse alguns problemas aí. Mas a Maria Angélica saiu, já vai voltar. E aí a gente já aproveita para tratar aqui de um outro ponto, que pegando a linha do que ela tava, exatamente do que ela estava falando. Ela está pedindo já autorização aqui. Só um minuto. Voltou? voltou. Será que o pessoal nos escuta bem agora? Que estava falhando antes? Eu tô te ouvindo. Eu também, para mim tá tranquilo. Se o pessoal estiver escutando aí direitinho, nos avisem, senão a gente entra e sai de novo. Eu realmente sou uma teoria da conspiração, Paula, né? Não é sempre que você vai defender a conclusão da ideia, eles te boicotam. Eu tô sentindo isso do Instagram com você. Exato. Eles certamente são cognitivistas, né? Certamente. Você está querendo interpretar, eles devem estar com algum processo no meio do caminho que não tá bom isso. Exatamente. Então, só para concluir, essa ideia da jurisdição dentro dessa perspectiva normativa de reconstrução, ela, na verdade, já estava sendo construída desde as últimas mudanças legislativas do antigo Código. E o que eu sentia falta quando começava, por exemplo, a ler o vídeo, que é outro professor aqui do Sul que eu adorava ler, ele tem um livro Maravilhoso. maravilhoso. Ele tem um livro que é Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica, e ele sempre foi muito crítico, e eu adorava as ideias críticas dele. E em sala de aula, o professor Carlos Alberto e o Daniel falaram que o Ovídio ele era ótimo em desconstruir coisas, pensamentos, conceitos, né? Exato. Exato. E daí falavam que era importante também a gente construir algumas coisas. Então, eu acho que ele desconstruía muito bem o mito de que a gente não pode entender que o juiz não interpreta e tal. E achava, não obviamente que eu vim aqui fazer um trabalho com o vídeo, mas de alguma forma a falta. Antes que te critiquem falando que você disse isso, né? Professora de ouvir. Exato. Mas eu sentia falta de eu mesma, por gostar dessa matéria, estudar o processo civil sobre a teoria do direito, nesse aspecto da jurisdição, para tentar construir, na verdade, um novo conceito, mas sobre essa perspectiva dogmática, digamos assim, né? E normativa. Aí, aproveitando o gancho aqui até exatamente da fala que você está fazendo, né? Em que, pela sua dissertação, pelo que você estudou aí, seus entendimentos, né? Qual seria o limite dessa reinterpretação, né? Vamos colocar assim, desse reconhecimento desse direito, né? Porque eu acho que, inclusive, o pessoal que está te boicotando aí do Instagram, o grande problema é a questão do ativismo judicial, né? Que a gente também vive muito duramente na advocacia
e é um ponto tão discutido na doutrina, né? De quais seriam os limites e etc., colocando até aí, e sem entrar, obviamente, em questões políticas, mas recentemente o presidente falando de uma decisão do STF que impediu a nomeação de um cargo, né? Enfim, e aí tem toda essa discussão de uma ditadura do judiciário, né, do ativismo judicial e etc. Então, obviamente, sem entrar em polêmicas políticas e questões mais controversas, mas o que na sua dissertação, assim, no seu ponto de estudo, né, quais são, então, os limites dessa questão para você, né, dessa redescoberta do direito? Se não é a vontade do legislador, é a vontade de quem? É a vontade individual de cada juiz, né? E aí eu acho que a gente pega muito pela questão dos precedentes, que você também explora tão bem, mas aí a gente queria ouvir um pouquinho de você. Não, essa pergunta que vai no coração, na verdade, da dissertação, né? E para ser sincera, eu não confundo ela com instrumentais, eu só consigo responder com instrumentos da teoria do direito. Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais isso, a gente se depara com alguns conceitos relevantes que são, por exemplo, interpretação é uma coisa, é outra coisa, e integração, derrotabilidade são coisas completamente diferentes. Então, interpretar um texto é do campo, na verdade, normativo, né? E quando a gente faz uma integração, a gente já saiu do campo da interpretação para ir para o campo da interpretação. E o que eu quero dizer com isso? Interpretação, ela sempre vai ter um ponto de partida. Ela sempre vai ser uma... Que a gente entende que construir, né, o tema da live, ele era provocativo, né? Porque entre parênteses, reconstruir, né? Não construir. Construir, para os analíticos, é sempre partir do zero, partir de algo que não existe. É exatamente o que o legislativo faz. Quando o legislativo cria um texto, obviamente, o ordinário, ele tem a Constituição, digamos assim, como pátrio, né? Mas ele não tem, digamos assim, algo para criar ex novo, né? Senão, ele tem a interpretação da Constituição como parâmetro, mas ele desde logo cria o texto, né? Sobre aquela matéria específica, vai trazer novidades. E o que acontece? Reconstruir é partir de algo que já foi construído. A gente fala que a interpretação ela é reconstrutiva porque ela parte do texto. E partir do texto aqui tem uma ideia muito importante ligada com o ceticismo, e aqui o ceticismo moderado da analíticos da teoria do direito. Esse ceticismo moderado diz que quando a gente interpreta, a gente tem um limite de atribuir sentidos e de escolher um desses sentidos. Mínimo que o texto dá. A gente não pode sair desse limite. Quando a gente sai desse limite, que eles usam até Kelsen, teoria do direito, a gente tem moldura. No momento em que eu saio da moldura, eu estou fazendo ou uma construção, que pode ser por uma interpretação jurídica, ou eu estou derrotando a norma e fazendo uma exceção. E daí, então, eu estou sendo ativista. E daí, para dar um exemplo, aqui eu usei conceitos muito próprios da teoria do direito, até que eu assim, estou usando, não sou uma teórica do direito, mas eu adoro estudar isso. Da processualistas. Então, assim, eu não estou vendo nada, né? Eu estou vendo o que diz o direito. Mas vamos pensar num caso concreto muito bom para processualista, que nada mais é o julgamento paradigmático do STJ no tema 988 sobre a taxatividade omitida do artigo 1015. Vamos, como teóricos do direito, Paula, te traveste de teórico do direito, vamos analisar a perspectiva não processual do que o STJ fez. O STJ pegou o inciso 2, que falava lá sobre convenção de arbitragem, para dizer que quando havia um problema de declaração de incompetência, né? a gente poderia, fazendo uma
Daí se discutiu se era uma interpretação extensiva, se era uma analogia. Isso tudo tem resposta, tá? Para a teoria do Isso. direito. Mas aqui é mais simplista, tá? A Interpretação partir do vertical, momento... horizontal e... Nossa... E outra, é difícil dialogar também um pouco com isso, porque isso dialoga um pouco com outra parte com outra vertente da teoria do direito, que é a vertente hermenêutica, que não usa exatamente, ela não explica da mesma forma a interpretação que os analíticos explicam, tá? E não tem certo e errado, são duas formas de ver na minha posição. E aqui, E que na foi verdade, a gente bastante defendida pelos amigos curi lá, né? Na verdade, a hermenêutica foi a maioria dos amigos curi que entrou para atuar nesse caso aí e defendeu essa questão da interpretação hermenêutica da norma e etc, né? Lá em cima. Que também não foi acolhida, mas só para a gente discutir aqui. Não, é verdade. E aqui até, quando a gente fala dos analíticos na teoria do direito, eles são menos conhecidos, eu acho, né? A gente tem mais pessoas que estudam a hermenêutica. Eu, quando eu estudei a parte mais da hermenêutica, eu confesso que eu tinha dificuldade de entender algumas coisas. E aqui é uma escolha mesmo, né? Por afinidade, eu entendi os analíticos. Escolas, como você colocou no começo, que é um conceito muito bom. Exatamente. Né? Mas aqui, quando a gente olha, só com base nisso que a gente falou de limites mínimos, né? Interpretação, para ela ser uma interpretação e não ser ativista, mínimos do texto, né? Então, a gente para pensar no inciso 2 do 1015. Ele vai falar lá de convenção de arbitragem, né? Sobre acolher ou não a arbitragem. Obviamente, eu consigo reconduzir essa ideia a uma questão de que quando as pessoas fazem uma convenção de arbitragem, elas estão definindo qual é a competência para julgar, até porque a arbitragem também é jurisdição, então eu só estou definindo qual é o juízo competente. Mas os limites mínimos do texto falam convenção de arbitragem. Eu poderia pensar, sei lá, alguma outra coisa. Não é uma convenção de arbitragem, é uma cláusula arbitral, né? Que não é um contrato de arbitragem, é uma cláusula que está no meio de um contrato, né? Que também deveria ser aplicada da mesma Poderia forma. ser cláusula de eleição de foro, né? Tem toda essa momento... discussão. Né? Exatamente. Exatamente. Para mim. Já voltou. Agora, para mim, travou um pouco. Para mim, travou aqui um pouquinho você. Não sei se está travado de forma geral. Voltou. Acho que voltou. Está me ouvindo? Está ouvindo? Não. Voltou, mas você está muda para mim. Tá bom. Gente, a gente está tendo aí um pouquinho de problema, né? Tecnologias, né? No mundo atual. Até a Sofia estava falando na última live, né? As vantagens e as desvantagens de toda essa confusão que a gente está vivendo, né? A gente está tendo essa oportunidade aí de fazer esses encontros virtuais, de fazer lives. Estamos com um canal aí no YouTube, aproveitando para fazer a propaganda. Mas a gente tem essas oscilações aí também que fazem parte da tecnologia, né? Maria Angélica, está ouvindo agora? Estou ouvindo super bem. Está me ouvindo? Ótimo. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô aqui então justificando a tecnologia. Logo eu que não sei nada, né? Mas estou aqui. Mas a sua tecnologia está funcionando 100% hoje. A minha aqui que eu não sei. Verdade. Verdade. Mas pode ser... eu não sei como é que funciona isso também. Não sei se são os dois no mesmo negócio que trava, enfim. Não sei. Eu espero que seja o Instagram. Espero que não seja a minha conexão. Voltando lá para o STJ, como tu estava falando, né? Eu poderia entender que é, por exemplo, uma cláusula de eleição de foro. Eu acho que isso seria muito mais perto dos limites textuais do que quando o juiz declara incompetência, né? Jurisdição, Julgar. etc. Então, assim, eu acho que ali o STJ, dentro das ferramentas de teoria do direito, sobre que interpretar não é criar, é reconstruir. Mas para ser uma reconstrução, uma interpretação de verdade, eu tenho os limites mínimos do texto, eu não posso ir além deles. Eu acho que sim, fomos ativistas, né? Nós fizemos uma integração. Tanto que o próprio tema, quando a gente lê
não só toda a decisão, mas o tema, né, que fica ali, é o da taxa de atividade mitigada, ou seja, as hipóteses são essas, mas a gente pode ter algumas exceções. Porém, exatamente. Então, eu acho que a gente até eu acho retornou a uma visão anterior, né? Já até escrevi algumas coisas sobre isso, mas eu acho que a gente acabou voltando para o que era antes, né? Não conseguimos chegar em ponto nenhum, né? E acabamos criando aí, e aí sim, talvez criando e não recriando, reconstruindo, né? Talvez construindo uma outra coisa diferente do que estava lá, né? Sem entrar no mérito se era bom ou ruim, mas eu adorei. eu também, na verdade, prática, eu queria defender essa visão, porque realmente a taxa de atividade era complicada, mas, né? foi melhor para nós. Então, acho que dá para. Não há assim uma defesa explícita sobre o ativismo, né? Há a tentativa de, digamos, considerar que o juiz interpreta, sim, ele tem limites. Limites vão ser os limites mínimos dados pelo texto. A partir do momento que a gente sai disso, a gente tem um ativismo, e é claro que no caso, falando genericamente, é difícil da gente dizer quais são os limites mínimos do texto. É melhor olhar caso a caso, né? Quando a gente olha o 1015, eu acho que é mais fácil de entender os limites mínimos do texto. Sim. E aí, acho que até para a gente tentar aqui concluir um pouco o pensamento, né? Assim, e se o Instagram deixar você concluir, porque eu acho que quando você chega na conclusão, ele te boicota. Mas o que seria, então, para você essa teoria reconstrutiva da jurisdição, né? O que você, no final aí do seu estudo e tal, o que você concluiu dessa questão? O que efetivamente seria mesmo essa teoria? Você conseguir colocar um pouquinho para a gente, lógico, de uma forma resumida, a gente sabe que é difícil aqui, né? Mas puxando um pouquinho aqui. Claro, o nome até, na verdade, ele foi dado para contrapor, digamos assim, o outro lado, que era justamente a declaratória da jurisdição do que ovenda, né? Mas a teoria reconstrutivista, ela tenta trazer justamente essa ideia de que o juiz, na verdade, ele atua ao lado do legislador, né? No momento em que o legislador dá o texto e o juiz, ele efetivamente é quem atribui o significado último. E veja que aqui eu faço vezes, não quer dizer que nós, advogados, que pessoas no meio da rua não interpretem a lei, não dê o seu sentido da lei. Óbvio, dá o seu sentido para o texto legislativo. Mas no momento que a gente tem um litígio que vai parar no Poder Judiciário, vai ser o Judiciário quem vai dar a última palavra sobre isso. Então, a reconstrutivista da jurisdição é uma teoria que reconhece que os juízes eles reconstroem o significado dado pelo legislador, porque não é um significado pré-dado, não é um significado equívoco, porque ele vai depender da individualização e da valoração desses significados, para um deles ser escolhido como significado do texto, aí sim vai ser a norma aplicada ao caso. Então, em síntese, é dizer que o legislador, que o juiz, então, ele não é um mero aplicador da lei, que ele não julga só o caso concreto, que ele julga, sim, qual sentido ele dá ao texto e qual é a norma, portanto, que ele está aplicando. Gente, perfeito, Maria Angélica, muito obrigada. E eu abri agora para perguntas. Eu não sei se alguém tem alguma questão ainda para colocar aqui, depois da exposição da Maria Angélica. A gente também fez uma live um pouco mais reduzida até, porque, enfim, a gente está se adequando aí a esses tempos, né? A gente tem visto que tem muitas lives, claro, várias muito boas, e a gente também não queria se estender tanto para não ficar uma coisa cansativa, as pessoas também vão perdendo um pouco o foco e etc. Então, e a gente também não colocou perguntas antes para evitar a desconcentração aqui, também essa coisa ao vivo de que cai, enfim. Então, se alguém tiver aí alguma pergunta, quiser mandar aqui para a gente, também se alguém quiser mandar depois, tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook, tenho certeza que a Maria Angélica vai responder muito bem a cada uma das perguntas. Mas de qualquer forma, Maria Angélica, muito obrigada aí pela sua live.
seu tema é muito rico, né? A gente poderia ficar aqui a noite inteira discutindo, né? Eu tentei focar aqui em alguns pontos de curiosidade, até alguns pontos de curiosidade minha, mais até aqui para você me falar um pouquinho aí do seu tema. E a gente sabe que esse assunto ele é infindável, a gente tem doutrina muito rica sobre isso. É um tema muito interessante, essa coisa da jurisdição, então, de repensar esses conceitos, ele é super importante para a gente. Ele está mais do que nunca em voga, especialmente nesses casos de precedentes, né? O Diogo Saraiva mandou aqui, né? Não sei se você consegue ler também aí para você ou só aparece para mim. Acho que a Maria Angélica travou. Eu travei, Ixi, a Maria Angélica caiu, mas ela volta já. Eu acho que ela consegue ler lá também. Então, para a gente tentar ir conversando. Ela já volta. Só um minuto, gente. Acho que agora voltou. De volta. Maria Angélica, você consegue ler aí também ou só aparece aqui para mim? Quer dizer, ótimo. Então, eu conseguia, porque como eu saí, eu acho que ele tira os tá. comentários. Vai ter Não, que ler deixa eu ler aqui para você. O Diogo Saraiva falou o seguinte: no caso dos precedentes, se o texto da lei é duplamente indeterminado e o precedente é reduzido ao texto, não há uma nova dupla indeterminação? Né? Aqui, o Diogo foi meu aluno no IBGEM. Diogo, um beijo. Aqui, na verdade, ele está tratando o precedente como texto, né? O precedente vai ser reduzido a um texto. Na verdade, é o E a gente pode... né, do precedente. Aqui a gente vai ter já uma colisão de entendimento sobre o que é o precedente. Eu diria que a razão que a gente retira da decisão, que efetivamente vai ser o raciocínio jurídico, do qual ele pode ser replicado, é uma razão genérica. Infelizmente, na prática, hoje a gente está trabalhando mais ou menos com temas. E isso que o Diogo perguntou, na verdade, é justamente o programarmos com precedente exatamente como precedente. Né? Nós estamos reconduzindo o precedente a um texto. E nós estamos tendo problema em relação à interpretação desse texto. Né? Então, a gente tem, por exemplo, na repercussão geral, qual na súmula também. Então, a gente sempre acaba tendo esse tipo de problema. Não sei se é só para mim. Voltou, mas está mudo de novo. Gente, desculpa aí de novo. A gente vai fazer mais algumas perguntas aqui. A Fernanda, inclusive, querida lá da UERJ, está mandando também aqui uma outra pergunta para a Maria Angélica. Então, ela vai concluir lá a pergunta do Diogo e também vai passar aqui para a pergunta da Fernanda. Ela já está pedindo aqui autorização para entrar. Só um segundo. O pessoal mandou aqui também quanto a artigos e sobre o tema e tal. Acho que a Maria Angélica até pode mandar depois, se vocês conseguirem mandar para a gente por e-mail, acho que fica até mais fácil. Mas, Maria Angélica, se você quiser terminar a resposta do Diogo, não sei se você está ouvindo agora, normal. Estou ouvindo super bem, e vocês? Tá, perfeito aí. E aí depois tem uma pergunta aqui da Fernandinha e eu também leio para você, porque eu acho que você também deve ter perdido. Não, tranquilo. Eu acho que, na verdade, quando a gente tem mais a interação, a troca de dados, é que ele dá a quebra. Pode ser. Vamos lá, não quer nos deixar de falar. Primeiro, em relação ali no jogo, para concluir, eu acho que a gente está trabalhando com precedentes na prática, também reduzindo eles a texto, e não o raciocínio jurídico generalizado. Sim. Isso, na minha opinião, é um problema.
mas é o que está acontecendo, né? Então, o que a gente tem que fazer quando a gente interpreta um precedente que também está com o texto ali truncado, está com o texto meio determinado, a gente vai ter que usar os mesmos mecanismos de interpretação do direito. Agora eu travei e voltei. Alô, é? Agora voltou. Mudo. Pessoal, que tá toda hora travando. Quanto mais mensagens a gente acaba recebendo aqui, são poucas, né? Mas acaba travando aqui o ao vivo. Eu acho que a Maria Angélica que vai voltar de qualquer forma, mas a gente vamos ler essas últimas perguntas aí para concluir, porque senão acaba ficando complicado aqui. Oi. Oi, eu tô do lado do modem agora, daí eu vou responder a mensagem, a pergunta da Fernanda para Concluir aí. Para deixar isso logo claro, né? Caso ele nos trave de novo. Primeiro, até, a Fernanda, ela trabalha na dissertação dela uma questão sobre cognição, né? E que liga muito com essa ideia de ceticismo, de cognitivismo. A gente estava conversando há 2 dias sobre isso, e é engraçado como a questão de tu repensar a jurisdição, ela acaba tendo um reflexo em vários institutos do processo civil, não só desses 3 que a gente havia comentado no início da live. E ela tinha uma pergunta sobre a possibilidade das partes, então, lá com base no 190, poderem convencionar sobre qual sentido que elas podem dar à lei. Eu entendo que sim, se for um direito de... No momento em que as partes podem firmar um contrato, podem dizer qual a legislação aplicável, elas, na verdade, estão elegendo qual é o texto aplicável. E eu acho que elas também podem eleger, sim, qual o sentido que o juiz pode dar. Obviamente, vai ter aquele problema, né, que se discute muito, mas o juiz, ele vai fazer parte do negócio jurídico, ele tem que participar, tem que Está validar. submetido, sim, Não, outros problemas, né, que a gente ainda tem que discutir aí, né? Mas na questão do limite da jurisdição, então, o que você acha disso? Eu acho que a gente pode sim convencionar qual é o sentido que a gente está dando ao texto e para falar para o juiz, que a gente está discutindo isso. Até porque, veja bem, isso também tem um pouco a ver com questões controversas e não controversas dentro do processo civil. Às vezes as partes elas nem estão elas nem estão discutindo o sentido do texto. Às vezes o sentido do texto é o mesmo para as duas. Então eu acredito que não faz sentido o juiz no processo pegar e dizer, não, mas eu até acho que aqui a gente tem um problema no sentido do texto, que é um outro sentido. E às vezes o juiz, inclusive, ele não oferece ao contraditório essa outra opinião dele, e às vezes a gente tem decisão presa sobre o sentido do texto que o juiz está aplicando ao caso. Né? Isso não é... Aí a gente entra até em questão de privatismo e publicismo do processo, né? Que é outra discussão muito rica e muito espinhosa, né? Exato. Exato. Mas, em síntese, era isso, assim. Eu acho que assim como pode escolher o direito aplicável, mas quando o direito ele é efetivamente disponível, né? Quando a gente já tiver um problema de disponibilidade, já vai ser mais delicado. Claro. Bom, gente, o Instagram até está ameaçando a gente aqui de que faltam só 45 segundos. Então, queria agradecer a todo mundo aqui que participou da nossa live, as participações, os questionamentos aí também que foram enviados. Queria agradecer muito a Maria Angélica Feijó aí pela exposição, dar as boas-vindas às processualistas, né? Novamente, a gente tem falado intensamente esses dias, até porque a gente está com alguns projetos em curso aí, as processualistas, então, mas dar as boas-vindas para ela aqui ao vivo. Agradecer a todo mundo e obrigada pelo tema. Maria Angélica, você quer falar aí para concluir agora, literalmente? Só muito obrigada. Então tá ótimo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijão.